Define-se suicídio como a ação através da qual alguém intencionalmente causa a morte do seu corpo físico. Do ponto de vista cristão, o suicídio é grande transgressão da lei divina, acarretando dolorosas consequências àqueles que se deixam arrastar pelo desejo de fugir da vida. Percorrendo a história da humanidade, percebemos que as causas do suicídio são numerosas e complexas. O ato de tirar a vida do corpo é exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. Tem o homem o direito de tirar a própria vida? Que consequências sofre um suicida? O que pode nos ajudar a combater os pensamentos autodestrutivos? Para conversar conosco sobre este tema está aqui Gerson Monteiro. Ele é vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, colunista do Jornal Extra, escritor e expositor espírita. Gerson, bem-vindo ao nosso programa. Perfeitamente. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu gostaria de dizer que você, como me falou, está completando 60 anos de atividades espíritas. Exato. Parabéns para você, Gerson. Comecei com 15 anos. Que maravilha. E estamos agora, no ano de 2011, completando 60 anos de atividades ininterruptas no movimento espírita. E você tem uma pesquisa aprofundada a respeito do suicídio. Pois você não. tem uma experiência pessoal que eu vou até pedir para você trazer para a gente. Pois não. Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: o homem tem o direito, em virtude do livre-arbítrio, a tirar a vida do seu próprio corpo? Não. O livre-arbítrio foi concedido por Deus ao espírito desde que ele entrou na fase de humanização para conquistar com seus próprios méritos a perfeição espiritual, né? Subir a escada da evolução e atingir a condição de puro espírito, a perfeição espiritual, a mesma alcançada por Jesus. Então, o livre-arbítrio é dado para ele trabalhar, para ele construir o seu próprio destino, a sua própria vida. Ora, se a reencarnação lhe é dada como um instrumento para a sua evolução espiritual, é evidente que se ele, vamos dizer assim, destruir o seu próprio corpo, ele está tirando a oportunidade de avançar, portanto, de evoluir. Então, nesse particular, ele de forma nenhuma tem a liberdade para destruir, para se matar. Quais as causas mais comuns que conduzem uma pessoa ao suicídio? Bom, pela pesquisa que nós temos feito, pelos artigos que nós publicamos, inclusive até um no Reformador sobre suicídio na juventude, que o índice está um pouco alto, entre 15 e 24 anos, o que nós temos visto muito é a depressão. Eu defino a depressão, por aquilo também que eu estudo, pelas pessoas, é uma falta de aceitação da vida, né? A felicidade está em você aceitar a vida como ela é e aceitar as pessoas como são. Então, nesse momento, quando você não aceita a vida que você tem e as pessoas com quem você convive, então cria um estado de tristeza, de impotência dela, ela se entrega à depressão. Então, a depressão, no momento, é um dos fatores que tem levado muita pessoa a cometer o suicídio. E ainda também em relação às perdas, né? Perda de toda ordem, perda de um filho, perda de uma projeção social, perda financeira, enfim, perda do marido que sai, da esposa que sai. Então, essas perdas acabam enfraquecendo a alma. Muitas vezes ela vai ao suicídio por causa disso, que na realidade é falta de fé, né, acima de tudo. Você tem uma vivência Sim. muito significativa com relação a isso. Eu vou pedir para que você conte para nós. A nossa primeira filha, Alcione, com 2 anos e 3 meses, desencarnou no Hospital Servidor do Estado no dia do meu aniversário, quando eu completava 25 anos de existência, né? E quando eu fui ao 9º andar, onde ela estava, para pedir um calmantezinho, que eu queria fazer a prece, embora quando eu saísse do velório, eu ouvi aquela voz: deixe o calmante por nossa conta, os amigos espirituais, mas eu tinha que passar pela prova. Aí a enfermeira não achou nenhum placebo.
Quando eu volto para o hall do elevador e olhar para baixo, vejo o velório, meus familiares, eu disse assim, meu Deus, eu me desabafei, né? Meu Deus, tanta dor, tanto sofrimento e não levo a minha Alcione para casa. Quando eu disse isso, aquilo cravado no peito, aquele punhal no peito, eu ouvi aquela voz assim, jogue-se lá embaixo. Foi quando eu respondi ao espírito que de forma nenhuma. Uma semana depois eu estava em Uberaba, visitando o Chico, que o coração estava explodindo de dor, e disse, pois é, Chico, eu passei por essa prova, e disse, você foi muito amparado. Mas, Chico, tive ideia de suicídio, ele disse, mas foi um grande inimigo do passado de vocês. Quer dizer, o problema da obsessão. A esposa recebia os mesmos pensamentos, joga a criança lá embaixo, não tem cura, você, e o sogro também, os três. Nós três espíritas, e foi quando eu percebi que era um espírito desencarnado, eu orei por ele, pedi a Deus por ele, etc. É porque, de fato, eu no passado fui suicida e teria que passar ainda por essa prova. São as chamadas circunstâncias reflexas, que são descritas pelo André Luiz no livro Ação e Reação, exatamente ele falando sobre circunstâncias reflexas. Aquilo é o passado que volta para que você possa realmente reparar. Tanto que depois, na perda dos outros 2 filhos, dos 2 netos da mulher, tudo com câncer, nunca mais veio esse pensamento de suicídio. Mas naquele caso eu tinha ainda que passar por aquilo, a prova. O conteúdo da doutrina espírita, a certeza da vida após a morte, dão forças para que a pessoa resista a todos os percalços e as dificuldades da existência? Porque eu tive a felicidade, por volta dos meus 15 para 16 anos, ingressar na Mocidade Espírita Dias da Cruz, da Casa Espírita, da cidade de Juiz de Fora, que eu tenho uma saudade incrível, né? O nosso Kleber Ralph, de tantos outros amigos, né? Eu tive a felicidade de estudar o Espiritismo, né? Entender. Eu só fui assistir uma reunião de materialização dos espíritos por causa do coração, devido às perdas dos filhos, etc., entupimentos coronárias, só aos 40 anos. Agora, antes disso, aos 25, eu passei pela primeira prova e outras provas, e graças a Deus, com a certeza de que a vida continua, né? Que a morte é apenas uma passagem de plano, né? Então, essa certeza da imortalidade da alma e o principal, a reencarnação, porque como você vai admitir que 2 filhos, né? No caso, a primeira, Alcino, 2 anos, 3 meses, o garoto com 1 ano e 10 meses, né? Com câncer nas costas, como é que você vai admitir que crianças desencarnem com câncer? Então, se você não entender a justiça divina, a reparação, né? Tanto que ela disse depois, em sonho, quando eu fui dormindo, ela se aproximou de mim, papai, eu paguei maternidade criminosa. Ela cometeu abortos. E o menino tomou nas costas, papai, eu paguei crimes, atrocidades e traição. Quer dizer, mandou assassinar pelas costas. Aliás, tem tudo a ver com o assassinato de Júlio César na época de Roma.